O conteúdo desse vídeo, você vai entender o que significa incapacidade temporária, tá bom? A primeira questão: o que era um benefício por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária é um benefício concedido pela Previdência Social ao segurado que se encontra incapacitado para exercer o seu trabalho de forma temporária ou temporariamente, também conhecido como incapacidade temporária. Nessa condição, ele pode solicitar o afastamento pelo INSS e receber um auxílio cujo valor varia de pessoas para pessoas, certo? A segunda pergunta: quanto tempo dura o benefício por incapacidade temporária? Não existe um prazo máximo de duração do auxílio-doença. Existe um prazo mínimo. Ele só precisa ser de, no mínimo, 15 dias. O tempo de duração do seu afastamento será definido pelo médico do INSS. Então, não se esqueça de levar todas as documentações médicas que comprovam a sua incapacidade na sua perícia, junto ao perito do INSS, certo? A terceira pergunta: quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? O estado incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias, o trabalhador pode ter direito ao auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária. Aposentadoria por invalidez, atual benefício por incapacidade permanente, é em outras condições, quando essa incapacidade torna-se mais longa ou por um período, onde não há um prazo para terminar, certo? Há aí uma diferença, diante desta incapacidade que tem uma longa duração por tempo indefinido, certo? Quarta pergunta: o que podemos considerar como incapacidade temporária? Considera-se temporária a incapacidade para a qual se puder esperar a recuperação dentro do prazo previsível. Considera-se permanente a incapacidade insuscetível de recuperação com os recursos de terapêutica ou readaptação e reabilitação disponível à época da avaliação pericial. Então, a incapacidade temporária, há uma recuperação desta pessoa. A incapacidade permanente, na maioria das vezes, nem condições de se reabilitar essa pessoa possui, certo? A quinta pergunta: qual é a diferença entre a incapacidade temporária e a incapacidade permanente? Um dos requisitos para que o trabalhador tenha direito a um benefício por incapacidade é a própria comprovação da incapacidade, que pode ser temporária, aquela que tem uma previsão de recuperação, ou permanente, que é aquela que não tem previsão de recuperação, sendo um portador irreversível, podendo, inclusive, nunca voltar a trabalhar, nem ter a sua vida normal, diante de uma doença, diante de um acidente, diante de um problema que essa pessoa já nasceu com essas dificuldades, essa incapacidade que torna-se impossível dessa pessoa ter a sua vida sócio e profissional normal, certo? Sexta pergunta: o que é necessário para que se comprove a incapacidade laborativa? Para comprovar a incapacidade, é necessário apresentar documentos médicos que atestem a incapacidade para o trabalho, tais como laudos médicos ou atestados médicos com a CID,
da doença, exames médicos e prontuários médicos que comprovem que o segurado não tem condições de exercer a atividade laborativa que exercia antes ou até o momento do começo daquela doença, daquele problema que está causando essa incapacidade laborativa, certo? Quantas vezes o benefício pode ser prorrogado? Desde 2018, a prorrogação do auxílio-doença pode ser solicitada apenas por 3 vezes. Após isso, é possível pedir a prorrogação do benefício depois de 30 dias, né? E por último, qual o prazo de validade de um laudo médico para o INSS? A validade de um laudo médico, de acordo, né, com as informações, laudos, tem a validade de até 90 dias para o INSS, enquanto para a Justiça costuma considerar a validade até 180 dias, 6 meses, certo? Então, para o INSS, 90 dias, para a Justiça até 6 meses, o que aí ajuda bastante a pessoa que tem uma ação para entrar na Justiça, certo? Quais as doenças que têm direito a esse benefício? Em geral, qualquer doença ou lesão que cause incapacidade temporária para o trabalho e pode ser elegível para o recebimento do auxílio-doença. Isso inclui doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e assim como lesões ocupacionais ou como distúrbios musculoescleróticos e traumatismos. Engoliu, mas saiu. Então, tá aqui as informações de alguns problemas, né, e direitos que a pessoa que tem um problema de saúde, né, ou qualquer outro problema que traga incapacidade temporária para essa pessoa, para esse trabalhador que tem o direito a um auxílio-doença de forma temporária, tá bom? Um grande abraço e até lá!